A gente comentou aqui no começo do nosso bate-papo, da nossa resenha. Você disse sobre a sua vida universitária, de passe estudantil. A gente, quando anunciou que faríamos o primeiro episódio, nós colocamos uma caixinha no Exatamente. nosso Instagram que as pessoas pudessem enviar mensagens, enviar perguntas ao vice-prefeito de Itabirito. Obviamente, não desvinculamos também. Acabamos de falar como é que você faz para desvincular a sua pessoa política. É difícil, não tem Mas como. nem nós fizemos essa distinção. E nós temos alguns temas que foram abordados, né? Por exemplo, a gente está vivendo um período que estão, acho que, reformulando, né? Você poderia explicar melhor para a gente como é que vai funcionar esse transporte intermunicipal, o passe estudantil, né? Que tem esse nome. O que você pode trazer para a gente Inclusive, de na esclarecimento? pergunta, só um detalhe, na pergunta ainda questionaram, porque você vai saber explicar muito melhor, mas questionaram se foi um corte da gestão. Então, por isso que eu acho que veio esse questionamento, né, sobre a questão do transporte que hoje em dia nós temos, né, para as faculdades de Belo Horizonte, de Ouro Preto e etc. Aí, se você puder explicar um pouquinho. Tá, vou tentar, no curto espaço de tempo, comentar sobre o passe, né? O passe é uma política pública que nasce em 1993, com até então, 93 ou 94, se eu não me engano. 93. Com o Ricardo Francisco, quanto vereador, e o Geraldo Magno, se eu não me engano, ele aprovando. Se eu não me engano, é essa história. E a ideia era auxiliar exatamente os estudantes de Itabirito que tinham desejo de fazer um curso superior. Itabirito tinha uma carência naquela época, e como eu disse, eu já era da época de vestibular 2008, você imagina em 93 os cursos que não tinham para uma pessoa ter o seu curso superior. O passe foi evoluindo e ele passou por vários formatos, né? Você tem ali em 2005, 2006 o formato socioeconômico, e eu passei por isso porque foi o período que eu estudava lá no Cefet de Ouro Preto. Então ele era gratuito, aí passou por escalonar por uma série de porcentagens que o estudante poderia ter direito. E o passe, ele sempre foi objeto também de uma pauta de eleição, né, de uma pauta política. Era muito comum os posicionamentos dos candidatos a prefeito. Nós vamos manter o passe 100%. Em outros momentos, olha, não tem como, etc e tal. Mas em 2015 acontece algo que você inaugura um novo momento da política pública do passe, que é o quê? O Ministério Público, na ocasião, ele avaliava que o município ele não dava conta de absorver as crianças no ensino básico, né? Na educação infantil. Pois bem, quando a gente imagina a organização de como a gente vive, a educação básica é de responsabilidade do município, o ensino médio é de responsabilidade do Estado, e vamos imaginar que o ensino superior tem uma responsabilidade da União, né? Do governo federal. O Ministério Público fez o seguinte: vocês não estão conseguindo fazer o básico, por que vocês estão pagando esse valor, esse montante de recurso para o passe intermunicipal, que aí abrange tanto ensino médio para capacitação técnica, né, como o Cefet, como para o ensino superior? E foi nessa época que eu me envolvi ainda mais com isso. Foi quando a gente fez uma mobilização para dizer para não cortar o passe, né? Inclusive foi até exposto por conta dessa época aí, né, nesse período agora. Na época, em razão da mobilização dos estudantes, houve um acordo para criar uma comissão para fazer uma reavaliação de como o passe seria tratado nesse sentido, né? Parece que não prosperou, tá? Agora, recente, o Ministério Público, de novo, ele faz uma provocação e quase que uma exigência, tipo, município, vocês têm que colocar um critério nesse negócio aí, ó. Não pode estar do jeito que está. Isso foi passando ano após ano, até que chegou no período, em agosto agora, né, do ano passado, que eles disseram, vocês têm que fazer alguma coisa. E aí a prefeitura tomou a decisão de manter em 100% todos que até então são beneficiários, e as pessoas que vão entrar agora nessa política pública, elas deverão passar por um critério socioeconômico. E aí a prefeitura fez a colocação de como seria essa sistemática, né, envolvendo a renda per capita, para saber se a pessoa vai ganhar 100%, 50%, se eu não me engano, e 20%.
E aí a gente observa, né, que grande parte, pelo que a gente tem de percepção da comunidade, ela tende a ganhar 100%, né? Mas assim, em linhas gerais é isso, não houve corte, né? Houve uma adequação em relação àquilo que o Ministério Público exigiu, né? Ele não convidou, não, você quer fazer? Não, você tem que fazer isso, sabe? Então isso também já é uma discussão que vem desde a sua época, né? Que já é uma coisa que você muito já lutava tempo. na sua época de transporte. De muito tempo. Eu, Rafael, eu tenho uma posição e eu já deixei clara sobre ela em alguns momentos. Eu acho que é uma baita de uma política pública que a gente tem, que talvez ela precisa ser melhor aproveitada. Não é segredo o meu posicionamento, sabe? E eu entendo também, conhecendo o Hélio e já tendo tido algumas conversas com ele, que, gente, uma política pública, ela não é engessada, ela não é pronta e fica de uma maneira pronta para o resto da vida. Ela tem as suas possibilidades de adequações, de aperfeiçoamentos, mas isso cabe mobilização social, não adianta só ficar atrás do Facebook fazendo postagem achando que só isso vai mudar as coisas. Então precisa de mobilização social, como eu participei e fiz na época, precisa de uma atuação do legislativo conectada com o executivo e o judiciário próximo também. Por que eu estou dizendo que é um potencial? Eu costumo falar que Itabirito é muito bom de exportar minério e de exportar mentes brilhantes também. A gente forma muita gente boa com essa política, cara. Por que não pensar que se nos trabalhos de conclusão de curso, de boa parte dessa galera que está sendo beneficiada, não seja para apontar soluções da administração pública da cidade? Por que não pensar num fundo que passou por essa política pública, depois de um tempo, nos moldes do FIES, por exemplo, a gente não faz uma contribuição solidária, então, para amenizar o impacto do investimento que é feito, né? Hora complementar, quem faz faculdade, é um desafio para a gente ter. Por que não estar vinculado às ações da prefeitura? Mas isso não pode ser só da minha cabeça, isso tem que ser discutido. E tem outro ponto também que, né, tendo a oportunidade aqui, cara, eu estou muito aberto, assim, eu ando de cabeça erguida para poder falar dessas coisas também, porque quando passou esse projeto de lei na Câmara, que a Câmara fez audiência pública, que provocou, boa parte, inclusive, dessas pessoas que criticam e que eu vejo que, inclusive, me direcionaram, eu não vi participando. Não é? Engenheiro de obra pronta é fácil demais. Você aparece depois que a coisa está pronta. Poxa, você tem todos os mecanismos de participação. Quando você tem uma oportunidade, aí agora você vem dar uma de bom samaritano. E outra, passou num dos momentos mais desafiadores que eu passei na minha vida pessoal. Eu nem participei dessas audiências porque eu estava num outro foco de vida. Então, inclusive, pessoas que se dizem próximas a mim tomando esse tipo de postura. Então, assim, mas assim, é super de boa para mim lidar, né? Vai do papel que a gente tá, igual que você estava comentando. Mas eu volto a falar, o passe para mim é uma baita política pública municipal que pode ser melhor aperfeiçoada. E eu vejo, por exemplo, ele está super suscetível a isso. A gente precisou, o poder público, se adequar a uma exigência do Ministério Público. Tipo assim, adequa. Você não tem outra opção. Todo um processo tipo assim, também, né? Tipo assim, ou corta ou adequa. E a prefeitura lutou muito para a continuidade, cara. Muito. O perfil socioeconômico vai requerer um monitoramento de todo mundo. Tipo assim, não é todo mundo que prega honestidade de fato se torna honesto nas coisas, né? Tem certeza que vai ter alguém que vai querer burlar o socioeconômico. Então o poder público vai ter que estar de olho nisso também. Tem outros desafios que serão impetrados nessa situação. Mas pelas informações que eu já colhi essa semana, a maioria absoluta vai continuar com 100%. Sim. Surgiu esse questionamento e consegui ser um pouco claro também. Claro. E vale dizer que a gente não combinou nada, né? Eu falei que vocês poderiam perguntar o que vocês quisessem aqui, independente do que viesse. E assim, é um processo que, igual você disse, já está rolando há muito tempo. É um processo também que tem como acompanhar, né? É uma ordem do Ministério Público. Então, esse processo todo tem que surgir maneiras de resolver essa questão. E, igual você falou, os próprios TCCs, essas pessoas, tentar colocar a administração pública, porque eu vejo que é uma maneira muito, muito bacana de não perder talentos. Você entendeu? Você conseguir trazer e voltar, porque senão aí o cara vai para BH, o cara vai para Ouro Preto, tem que morar lá pela dificuldade de ir todo dia e voltar, e acaba perdendo, às vezes, o vínculo com a cidade, perdendo uma pessoa que pode ser um
um ótimo profissional, né? Ô, Flavão, tem duas outras coisas, desculpa até interromper vocês, assim, que eu lembrei. Existe uma série de outras particularidades na lei que eu não comentei, você tem que ter um nível mínimo de frequência, sabe? Tem um monte de outras coisas. Tem uma coisa interessantíssima que eu lembro em 2015, que um dos vereadores da época falou, pessoal, deixa eu falar, o passe é gratuito, mas quem se sentir no direito de entender que pode pagar, pode. Entendi. Não é obrigatório, né? Mas você sabe qual que é um problema que a gente vive, no meu ponto de vista? É a questão do político querer se tornar um influenciador digital. Aí, essas pessoas deixam de ser propositivas e elas pensam muito mais no like e onde a voz dela pode chegar. Isso é um problema sério que a gente enfrenta a nível municipal, estadual e nacional, né? Porque é preferível você gritar e espernear para gerar uma comoção, para dar um ar de liderança, mas você não recebe proposta nenhuma em troca. Né? E eu percebi isso nitidamente nessa polêmica. Reclama. Uma pessoa que foi nos procurar para oferecer uma contraproposta, entendeu? Cara, é o que você estava comentando antes, assim. A gente precisa ser mais propositivo, velho. O sistema que a gente vive, ele parte do princípio que ele é conflituoso. A gente vai estar lidando com conflito o tempo todo, conflito de ideia e tal. Mas tem que ser a partir da proposta. E é a questão que você comentou isso, e parece que esse tipo de pessoa quer o caos. Não quer resolver, não quer te ajudar a resolver, não tem proposta nenhuma. Ele só tá para criticar, e quando dá uma coisa errada, parece que em vez dele, meu Deus do céu, vai atrapalhar, vai atrasar, né? Nesse caso a cidade, a pessoa vai lá e fala assim, meu Deus, um grande motivo, um ótimo motivo para eu ir bater nos outros, para eu xingar os outros, sem dar uma proposta de fato, né? Sim. É porque é muito fácil, se você for analisar... Pessoal, eu tô comendo aqui. Não, não é só para enfeite, não, né? Exatamente. Das vantagens de vir aqui conversar conosco. Quem vem na casa assim, mineiro tem isso, né? Quando vem na casa exatamente. Tem que receber. Daqui a pouco a gente vai começar a pedir, né? Mas é muito fácil dizer que para ano que vem o salário mínimo tem que ser R$7 mil, porque com base nos meus cálculos, um ser humano precisa dos R$7 mil. E realmente pode ser. Mas a gente podia ser, inclusive. Exatamente, podia ser excelente. Mas a gente esbarra na realidade que isso precisa ser aplicado, vem dinheiro de algum lugar, o Ministério Público está em cima. Né? O que eu percebi é que antes, assim, e eu fui e sou ainda beneficiário do transporte intermunicipal, mas era solto. Beleza, chegar, comprovou ali, tá em Itabirito, Ok, justamente, a política existe para atender aos mais necessitados. Concordo. Quando os tempos são de bonança, a gente tem ali uma extensão a todos. Mas o Ministério Público, justamente por ser dinheiro público, exige pelo menos critérios, né? Acho que foi isso que eu entendi disso tudo. Mas, enfim, está muito bem explicado. Eu acho que tem uma arte também, né, que eles fizeram, que a prefeitura fez. Ficou bem explicado, eu acho, né? Para colocar essas peculiaridades que você falou, de presença, de... eu acho que a prefeitura teve a fala explicando um pouco, mas eu acho que ainda faltou um pouco dessa explicação que você deu pra gente, do processo em si. Porque tem muita gente achando que foi o doutor Hélio que cortou, que foi o Rafael. O doutor Hélio e Rafael que sentaram e falaram, vamos cortar, hoje é dia de cortar transporte intermunicipal. Quem é? A gente quer gastar, a gente quer cortar gasto equivocado, isso aí é um investimento, né?